5 anos, não é uma fábrica que fecha, é uma categoria inteira que desaparece. E o que vem depois não começa com violência, começa com silêncio. Uma manhã normal, você abre o celular e tem um e-mail curto. Sua posição foi encerrada, sem reunião, sem despedida, sem chance de explicar nada. Milhões acordam com a mesma pergunta. E agora? Não porque faltou esforço, mas porque o trabalho mudou de lugar e ninguém avisou a tempo. Governos tentam manter ordem, empresas aceleram, sindicatos perdem o chão e nas ruas surge uma moeda nova, raiva. A parte assustadora, o colapso não começa quando alguém grita, começa quando a pessoa pensa, eu não sirvo mais. Se uma IA substituísse milhões de empregos em 5 anos, como um país impede que a sociedade rache no meio? Hoje, você vai ver o manual invisível que alguns estados escreveriam em silêncio, um roteiro de emergência para segurar a paz e reinventar o contrato social antes que seja tarde. Imagine um relógio, não de ponteiros, de confiança. Todo o país funciona assim. As pessoas aceitam regras, impostos e limites porque acreditam que, no fim do mês, existe retorno. Um salário, um bico, um degrau, uma chance. Agora aperte avançar 5 anos. A IA não chega como um meteoro, ela chega como desconto. Primeiro, o call center otimiza e troca metade da equipe por um bot. Depois, o escritório automatiza relatórios. O varejo troca atendentes por autoatendimento. O transporte vira Rota Plus algoritmo. E o que parecia ajuda vira substituição. E quando você percebe, não é uma empresa, é o setor inteiro virando linha de código. No começo parece progresso, serviço mais rápido, produto mais barato, lucro subindo. Mas por baixo, a engrenagem social começa a chiar, porque emprego não é só renda, é rotina, é status, é identidade, é previsibilidade. E quando milhões perdem isso quase ao mesmo tempo, a pergunta muda de tom. Não é mais como eu vou pagar as contas, é quem eu sou se eu não sou necessário. E aqui nasce o risco real. Não é só uma crise econômica, é uma crise de função. Quando uma fábrica fecha, o problema tem endereço, uma cidade, uma região, mas quando a automação acelera, o problema é distribuído. Acontece ao mesmo tempo em call centers, escritórios, transporte, varejo, contabilidade, marketing, suporte, até áreas criativas. E aí o governo puxa o kit antigo, atrair indústria, oferecer cursos, auxílio temporário. Só que numa onda rápida, isso não acompanha o ritmo. E tempo, numa crise assim, vira pânico. Um bairro inteiro de gente qualificada, diploma na parede, currículo impecável e a mesma resposta automática. Seguiremos com outros candidatos. O novo emprego não nasce onde o velho morreu e nasce outra coisa no lugar: ressentimento, a sensação coletiva de que o jogo acabou sem aviso. A segunda aposta costuma ser a frase clássica: PIB subiu, então vai dar certo. Mas crescimento pode acontecer com menos gente empregada, pode acontecer com concentração, com mais riqueza, para menos gente. O noticiário anuncia lucro recorde. No mesmo dia, alguém calcula no mercado se compra arroz ou remédio. E quando a população vê recorde de lucro e fila de bico, a conclusão é inevitável. Existe um andar de cima vivendo no futuro e um andar de baixo pagando a conta. A estabilidade social morre quando o sistema parece um cassino viciado. E aí vem o terceiro erro, o mais explosivo: humilhar quem cai. Crise social raramente começa num debate filosófico. Ela começa quando a pessoa perde a casa. E mais perigoso do que perder renda é perder dignidade. Um benefício negado por um detalhe, um formulário travado, um atendente dizendo "não posso fazer nada" e aquela frase que vira veneno: "volte outro dia". Humilhação é combustível de revolta. E revolta, com fome, vira faísca. É por isso que os próximos 6 meses seriam o período mais perigoso. E é por isso que alguns países adotariam um pacote simples, rápido, discreto e pragmático para comprar tempo social. Primeiro, renda de estabilização automática, não como ideologia, um extintor, um valor base que entra sem burocracia
quando indicadores de emprego caem, sem fila, sem prova de miséria, sem humilhação. Porque o que derruba um país não é só a falta de dinheiro, é a sensação de abandono. Segundo, congelamento temporário de despejos plus renegociação emergencial. Você não compra a paz com discurso, você compra a paz mantendo teto, energia e o básico funcionando enquanto a transição acontece. Um caminhão de mudança parado, uma criança perguntando: para onde a gente vai? E o adulto sem resposta. É assim que um país quebra por dentro. Terceiro, trabalho público de resposta rápida da omissão, não castigo. Manutenção urbana, cuidado, digitalização de serviços, reflorestamento, obras pequenas, apoio a escolas e hospitais. O objetivo não é só renda, é reconstruir a sensação de utilidade. A palavra-chave aqui é simples, dignidade, mas segurar não basta. Mesmo com renda, uma sociedade pode colapsar, porque existe uma pobreza invisível, a pobreza de propósito. Se milhões ficam sem função, nasce um buraco psicológico coletivo, e buracos assim procuram culpados. Eles podem ser preenchidos por teorias conspiratórias, por lideranças agressivas, por movimentos que prometem restaurar a ordem, esmagando alguém. Então, os países que evitariam o caos precisariam de uma segunda camada, um novo contrato social. E esse contrato responderia a 3 perguntas. Como a riqueza gerada por IA circula? Como as pessoas participam do valor, mesmo fora do emprego tradicional? O que significa contribuir numa era de máquinas inteligentes? A chave econômica viria como uma regra simples. Se uma empresa aumenta a produtividade com automação, parte do ganho financia o amortecedor social. Pode ser taxa sobre valor automatizado, participação em lucros mais ampla, fundos soberanos de tecnologia, contribuição sobre modelos e infraestrutura. O nome não importa, a lógica importa. Produtividade sem retorno social vira instabilidade. E isso não aconteceria por bondade, aconteceria por sobrevivência, porque cada ponto de desigualdade vira custo em segurança, saúde mental, crime e radicalização. A chave do trabalho seria outra, dividir a ponte. Se a IA faz mais com menos gente, insistir na jornada antiga é tentar enfiar o futuro no passado. Então surgiria uma estratégia simples, mas poderosa: reduzir horas, menos horas por semana, mais turnos, mais gente dentro, com complementação de renda para não virar punição. Uma vaga que antes era de 1, agora vira de 2. 2 rotinas voltam a existir. 2 eu contribuo voltam a respirar. Não é solução única, mas é estabilizador forte. A requalificação também mudaria. E aqui está o ponto: parar de vender curso como milagre. Em ondas rápidas, muitos cursos viram placebo. Os países que acertariam fariam diferente. Pagariam as pessoas para estudar como se fosse trabalho, conectariam treino a vagas reais com contratos antecipados, criariam trilhas curtas e práticas e aceitariam uma verdade dura: nem todo mundo vai migrar para programação. E tudo bem, porque o futuro também é cuidado, infraestrutura, clima, comunidade e serviços presenciais de alta confiança. O segredo é parar de tratar certos trabalhos como menores. Em uma sociedade estável, trabalho essencial tem prestígio. E agora eu quero te ouvir de verdade. Qual profissão você acha que é a primeira a sumir por desconto? Comenta aqui embaixo. Se você quer mais roteiros como esse, cenários que parecem ficção, mas explicam o mundo real, se inscreve no O Jogo Global. Na política, os países que evitariam o caos entenderiam uma regra simples: esconder a gravidade mata a confiança, exagerar cria pânico. Por isso eles criariam um painel público, semanal, setores em risco, previsão de transição, vagas emergentes, medidas em andamento, e fariam algo ainda mais básico: explicar IA do jeito que dá para entender, como educação cívica. Porque, em crise, desinformação vira arma, e a arma mais barata é a mentira que dá sentido ao medo. Na segurança, a tentação seria endurecer, mas repressão cega, sem resposta social, só empurra o conflito para frente e ele volta maior. Os estados que sobreviveriam
fariam segurança de estabilização, proteger infraestrutura crítica, combater golpes e extorsões digitais, monitorar instigação violenta e, ao mesmo tempo, presença social forte, mediação, saúde mental, apoio local. Em outras palavras, impedir que crise econômica vire guerra cultural. E existe um detalhe que muda tudo. IA não é só software, é data center, energia, chips, redes, nuvem, modelos. Quem controla isso, controla a velocidade. E velocidade decide se a sociedade tem tempo de se adaptar. Por isso, governos fariam acordos duros, limites de substituição por setor em janelas curtas, obrigação de transição, treinar antes de cortar, auditorias de impacto e compartilhamento de ganhos em troca de estabilidade regulatória. Não seria bonito, seria pragmatismo, porque a alternativa é deixar o mercado decidir o ritmo, e o mercado não sente ansiedade às 3 da manhã. No 5º ano, 2 países olham para a mesma tecnologia. No primeiro, a IA virou tesoura, cortou gente, concentrou ganhos, criou humilhação. A sociedade ficou barata e explosiva. No segundo, a IA virou infraestrutura, aumentou produtividade, mas financiou transição, reduziu jornada, protegeu moradia, criou trabalho de utilidade pública, deu propósito. Não só renda, os dois tinham a mesma ferramenta. A diferença foi o contrato. E aqui está o ponto mais desconfortável. O caos social não acontece porque a IA é forte. Acontece quando o Estado é fraco e o relógio de confiança para de funcionar. No fim, a pergunta não é: a IA vai substituir empregos? Isso é quase certo em algum grau. A pergunta real é: quem vai segurar a ponte entre o velho mundo e o novo? E por quanto tempo essa ponte aguenta antes de quebrar com todo mundo em cima? Comenta: você prefere reduzir jornada ou criar renda base? Qual segura melhor a sociedade?